Olá a todos, bem-vindos então para a segunda parte da aula 2. Vamos então terminar a resolução da prova do Exame Nacional de Matemática A deste ano de 2021. Falta então resolver os exercícios 13.1, 13.2, 14 e 15. Nesta primeira parte da segunda parte da aula, da parte da tarde, vamos aqui resolver o 13 e o 14 e depois o 15 virá já a seguir. Então diz assim, na figura 3, a figura 3 representa um depósito de forma cilíndrica instalado na horizontal, que contém uma certa quantidade de combustível. Sabe-se que as bases do cilindro têm 1,8 metros de diâmetro. Portanto, as bases são estas partes aqui, não é? Eu vou aqui só, eu acho que vou precisar aqui, vou só aqui copiar isto, já, que para depois ficar com isto. Portanto, a altura destas, se quiserem, este diâmetro é 1,8 metros, não é? Estou assim um bocadinho torto. E aqui também, 1,8 metros. Ok. Sabe-se então que estas bases têm 1,8 metros. Num certo instante iniciou-se o vazamento do depósito. Seja A de T a altura em metros do combustível no depósito T minutos após o início do vazamento. Ou seja, num certo instante abriu-se uma válvula qualquer, não é? E o depósito começou a ser esvaziado. Não é? Em cada instante, a altura do depósito, esta altura, neste caso, por exemplo, está ali, não é? A altura, este A de T, que é esta altura aqui, não é? Que está aqui representado, mas que eu representei aqui também, é dada então pelaquela expressão 1,8 menos aquela coisa toda. Levantada 1,8 aqui, levantada 2/3. Ok. Qual é, em metros, a diferença entre a altura no início do vazamento e a altura do combustível quando este ocupa metade do depósito? Bom, então, quando este ocupa metade do depósito, eu quero saber qual é a diferença entre as alturas. Bom, vamos então aqui fazer um esquemazinho para apresentar. Não é um exercício muito difícil, é preciso algum cuidado. Ora bem, temos aqui o depósito. Vamos supor que no início do vazamento a altura é esta, ou seja, este tem em vez de ser aqui T é A de 0. Certo? Isto é a altura no início do vazamento. Quando está a meio, ou seja, quando quando este ocupa metade da capacidade do depósito, não é? É quando está por aqui assim. Assim. Quando chega aqui assim. Aqui está este pontinho aqui é o centro deste círculo, não é? Portanto, é isto aqui assim. O que nós queremos saber, basicamente, é se esta parte toda aqui para baixo, quando está a meio, não é? O que nós queremos saber é qual é a diferença entre estas duas alturas. Daqui para aqui. Queremos saber quanto é que vale isto aqui. Bom, no início, nós sabemos então que é A de 0, não é? No início do vazamento, a altura é A de 0. Bom, o A de 0 é só calcular, vamos aqui ver. Portanto, A de 0 é 1,8 menos 0,216, né? 0,216 mais 0,0039 vezes 0, levantado a 2/3. Isto dá 1,8 menos, ora este aqui vai dar 0, não é? Este aqui é 0. Então isto fica 0,216 levantado a 2/3. Vocês podem calcular isto à mão, na máquina, mas também se quiserem até podem fazer isto à mão, se quiserem isto que está aqui, isto é raiz cúbica de 0,216 levantado a 2. Por acaso a raiz cúbica de 216 é fácil, é 6, não é?
E depois ao quadrado, se quiserem levantar algo ao quadrado, vai dar 36. Portanto, se quiserem fazer esta à mão, podem fazer. Mas acho que não vale a pena estar a perder tempo com isso. Chegam aqui à máquina. Isto vai dar aqui 0,36. Se quiserem ver aqui na máquina, vou aqui buscar uma calculadora, podem fazer aqui 0,216 elevado a 2/3, dividido por 3, 0,36. O que eu estava a dizer era a raiz cúbica de, se quisessem, a raiz cúbica. Aqui assim está a raiz cúbica. Aqui está. A raiz cúbica de 0,216. A de 216 é 6, portanto a de 0,216 é aqui. Não, um ponto aqui, não. É 0,6, depois elevavam aqui ao quadrado. Não é? Mas aqui elevado ao quadrado daria 0,36. E portanto agora seria 1,8 menos 0,36. Dá então 1,44. Portanto, isto aqui dá 1,44. Claro que podiam fazer isto tudo diretamente. Bom, só precisam de saber qual é a altura, não é? Quando o volume está, quando a capacidade é metade metade, quando a altura do combustível, quando o combustível ocupa metade da capacidade do depósito. Bom, se ocupa metade da capacidade do depósito, se este aqui dali para ali é 1,8, metade dali para ali 0,9. Portanto, a nossa resposta será a nossa diferença, este pontinho de interrogação aqui, será então 1, ou se quiserem, A de 0 menos 0,9, obviamente 0,9 metros, que dá então 1,44 menos 0,9, e 1,44 menos 0,9 dá 0,54 metros. Portanto, é essa a nossa resposta, 0,54 metros, que a resposta é a B. Está feito. Não era assim muito difícil este, apesar de não ser direto, no sentido de a resposta certa. Tínhamos de fazer uma continha simples, mas não era direto. Okay? Era quase direto. Vá. Estamos aqui então a 13.1 feita. Vamos avançar para a 13.2. Bom, a 13.2 é o exercício de máquina e este tipo de exercícios tem sido mais ou menos recorrente nos últimos anos. Então diz assim, decorridos T1 minutos após o início do vazamento, a altura do combustível no depósito é igual a um certo valor, A de T1, não é? Porque a altura é dada por A de T. Sabe-se que passado igual período de tempo, ou seja, mais T1 minutos, a altura do depósito é igual a metade desse valor, a metade deste valor aqui de cima. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor de T1, saber-se que esse valor existe e é único. Apresenta o resultado em horas e minutos arredondados às unidades, não justifica a validade na sua resposta, apresenta uma equação que lhe permite resolver o problema, reproduza num referencial os gráficos das funções, blá, 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 blá. E, portanto, este tipo de coisas que é comum aqui. É importante esta última parte aqui, apresenta as coordenadas dos pontos relevantes arredondados às centésimas. Tem de apresentar, não apresentar isto aqui desconta. Bem? E muitos descontos, 1 ponto, 2 pontos, por não apresentarem isto assim, está bem? Certo? Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, 2 casas decimais, sempre 2 casas decimais. Bem? Do próprio gráfico, no referencial, tem que ter tudo direitinho, os gráficos identificados, tudo, que é para não descontar nada. Portanto, o que ele diz aqui é, portanto, eu sei que decorridos T minutos, 1 minutos, então vou aqui fazer, quando eu tenho aqui T1 minutos, a altura é dada por A de T1. Este é o certo valor da altura, certo? Quando
passado um igual período de tempo, nós até podemos fazer isto aqui com, sei lá, faz conta que isto é uma linha do tempo, não é? Aqui uma linha do tempo. Aqui temos o início, que é neste início a altura é A de 0, não é? E depois, passado T1 minutos, certo? Não esqueça que isto aqui é o tempo em minutos, a altura é A de T1, e A de T1 aqui. E quando passa exatamente mais o mesmo tempo, dali para ali, passou, não é? 1 minuto. T1 minutos. E agora, quando passa exatamente o mesmo tempo, ou seja, quando vem para aqui assim, vamos conta, exatamente o mesmo tempo, aqui assim, para ali, este calhar devia ser aqui assim, pronto. Mais T1 minutos, aqui até vou meter este aqui a azul, assim. Este instante aqui é T1 mais 1 minuto, ou seja, dá 1 minutos, né? 1 minutos. E neste instante a altura é dada por A de 2T1. Mas neste instante diz que, aqui assim, neste instante, diz que a altura é metade deste. É metade deste. Metade da altura em T1. Ou seja, o que isto me está a dizer é que, passado 2T1 minutos, a altura do combustível é metade da altura em que havia no instante T1, em que o combustível estava no instante T1. Portanto, é isto que nós temos de resolver. Passou T1 minutos, desde o instante 0, a altura é A de T1. Passa mais T1 minutos, a altura é A de 2T1. Portanto, é a altura neste instante. E neste instante é metade daquela que tinha neste instante aqui. Portanto, A de 2T1 igual a 1 meio de A de T1. Basicamente, aquele T1 é a solução da equação A de 2T igual a 1 meio de A de T. Portanto, é isto que nós temos que resolver, esta equação. Portanto, eu vou meter na máquina. Reparem aqui numa coisa que este enunciado não tem. Não diz entre que valores é que varia T1, entre que valores é que varia T, e isso dificultou a resolução do exercício, porque a solução é 170 e tal, 177, a gente já vai ver ao certo, e muitos de vós não a conseguiram encontrar porque estavam muito longe lá do zero, não é? E então meteram intervalos muito pequenos, tipo de 0 a 10, ou de 0 a 20, e depois começaram-se a enervar e não perceberam que a solução estava lá mais para o fundo. E foi isso que também atrapalhou neste exercício. Então, o que nós vamos fazer aqui é definir y1 igual a de T2, A de 2T, desculpa, e y2 igual a 1 meio de A de T na janela. Bom, a gente aqui já vai ver qual é a janela. Há de ser de 0 a qualquer coisa, se calhar até 200. E aqui, esta janela eu indico sempre, mas na realidade não é necessário. E aqui a altura há de ser de 0 até qualquer coisa, a gente já vai ver. Bom, e vamos aqui então usar a máquina para fazer isto. Bom, a primeira coisa que eu vou definir é aqui uma janela. Reparem que aquilo que eu estava a dizer, se eu fizesse de 0 até 10, e aqui de 0 até a altura 3, 4, reparem que aqui
a altura não há de ser muito, não é? A altura não há de ser muito. Deixa eu ver que me enganei aqui, quero fechar, não era isto que eu queria. A altitude não há de ser muito, porque tenho aqui a altitude, não a altura, 1,8 menos uma coisa que é sempre positiva. Portanto, no máximo, a altura é 1,8. Eu podia meter logo aqui, sei lá, esta janela aqui de 0 a 2, não é? Chegava perfeitamente, não era preciso meter mais. Portanto, ali a gente já sabe que é de 0 a 2. Quer dizer, podia meter mesmo de 0 a 1,8, mas dá para dar assim um bocadinho de espaço. Bom, e se metesse aqui de 0 a 10, e se agora fossem meter as funções, portanto, a primeira é a de 2t, que é 1,8 menos, abrir parênteses, 0,261 mais 0,0039 vezes 2t, portanto, 2t, neste caso o t é x, não é? É o nosso x, elevado a 2 terços. 2 a dividir por 3. Obtemos aqui esta linha aqui. Bom, esta aqui é esta função. Depois, a outra é a mesma coisa, é quase a mesma coisa, só que é metade desta que está aqui ali sem o 2. Portanto, é metade do A de T. Eu vou escrever isso, meio, sobre 2, vezes, abrir parênteses, 1,8, menos, abrir parênteses outra vez, vou fugir aqui isto, 0,216 mais 0,0039 vezes x, e agora aqui elevado a 2 terços. Pronto, e obtemos aqui esta em baixo. Aqui está certo. Não enganei aqui neste, não é? Reparem que aqui não estão as interseções, que é uma chatice. Agora a gente pensa, então, mas isto não deu nada. Como é que nós vamos aqui interceptar? Quando isto vos acontece, bom, é a janela que está mal, isto está tudo certinho, não é? A janela deve estar mal. Então, vamos aumentar aqui a janela. Selecionar e tal. Também pode pensar, bom, um depósito cilíndrico com 1,8 de diâmetro, se calhar não demora só 10 minutos a vazar totalmente, né? Se calhar é um bocadinho mais. Então vamos aqui experimentar aqui o 50. Eu vou meter aqui o automático de, sei lá, isto é a escala, vou meter de 20 em 20, vou meter de 1 em 1, vou meter ali uma coisa mais. Ok. Reparem que aqui, bom, se calhar não é 50, mas se calhar lá mais para a frente. Então vou experimentar. Estou a tentar fazer como vocês poderiam pensar se não vissem logo a janela, 100. Está-se a aproximar, é um bocadinho lá mais para a frente. Então vou meter 200 e ver o que é que isto está. Se metesse aqui 200, esta janela se calhar de 50 a 50, interceptam-se ali, boa. Então, é isso. Elas interceptam-se. Eu vou apagar este daqui, que é para não ficar muito coisa, e este também daqui, vou ocultar e depois escrevo. Então, 200 e eles interceptam-se ali. Bom, e agora só preciso saber a interseção. Vou aqui então, analisar gráfico, interseção. Ora, o primeiro gráfico é este, o segundo gráfico é este aqui, e obtenho ali aquilo que nós queremos. Reparem aqui que não está arredondado às centésimas como pediam, né? Eles pedem ali arredondados às centésimas, mas nós vamos lá ver. Aqui nesta TI, na Escásio, eu não sei muito bem como é, eu é raro trabalhar com a Escásio, mas aqui assim basta pegar na mão e aqui com a tecla mais, meter a mãozinha ali em cima e com a tecla mais aumentar ali um bocadinho ou diminuir, pronto, já está ali arredondado às centésimas, aqui é a mesma coisa. Portanto, este é o ponto que nós queremos arredondado aqui às centésimas. Portanto, 177,71 minutos. É o que nós queremos saber. Bom, eu fiz isto desta forma. Há uma outra maneira aqui nas Texas de desenhar estas retas. Vocês, em vez de estarem aqui a fazer estas duas, não é? Estas duas, esta e esta, eu podia
pura e simplesmente, vou eliminar mesmo esta. Vou eliminar mesmo esta. Já viram uma maneira, podiam eliminar mesmo esta e podiam fazer assim. Bom, aqui nesta primeira metiam a função A de t, y igual a t, que é esta, certo? E aqui nesta setinha tiravam-na. Agora, o que é que vocês queriam? Queriam o A de 2t e o meio de A de t. Então, podiam ir aqui a esta, que viam, neste caso é F1 de 2t. Ou seja, vai buscar aquela que está guardada na F1, mas em vez de ser a F1 de x, que é a A de t, aquela correspondente a t, e faz F de 2x. Aqui, F1. Escrevem mesmo aqui com as teclas, eu estou a usar o teclado, mas escrevem aqui com estas teclas aqui ao lado, F1, abrir parênteses, 2x, tal. Temos aqui esta. Depois queremos, a outra é o meio de A de t, portanto, o meio de F1. Vamos aqui e escrevemos o meio da função F1. F1, entre parênteses, x, tal. Pronto, e temos ali o que nós queremos também, certo? Portanto, e depois calculavam a interseção normalmente. Analisar gráfico, interseção, o segundo gráfico é este, zuca, e tem ali aquilo que pretendiam. Portanto, podiam fazer de uma maneira ou de outra, a escolha é vossa, tá bem? Portanto, este é o ponto que nós queremos, eu vou metê-lo aqui assim, eu vou aumentar aqui um bocadinho também vou meter aqui 250, para dar um bocadinho mais de espaço ali para aquele lado. Pronto. E temos aqui as funções. Estas aqui também vou ocultar, não é preciso tê-las aqui, depois escrevo na própria folha, e agora é só passar este gráfico para o outro lado. Claro que vocês tinham que o desenhar, não é? O que nós temos aqui é, então, aquilo que se pretendia. A resolução do exercício propriamente dita. Pronto, era isto aqui. Certo? Identificavam aqui, esta seria então a y igual a de 2t. Esta é y igual a 1 meio de a de t. É isto, não é? Eu não me enganei. Não. Vou aqui só confirmar. Era isto, exatamente, é isto. Tinha aqui a nossa solução. Este que está aqui é o nosso T1, que é aproximadamente 177,71. Portanto, isto, obviamente que isto aqui é isto dos T's. Aqui não é preciso ter este X aqui, o X é o da máquina, não é? Aqui o referencial, aqui assim, Y, não é? Ok. E tínhamos a nossa solução. Portanto, conclusão. A de 2t é igual a 1 meio de A de t, só se o t for aquele T1 em que T1 é aproximadamente 177,71 minutos. 177,71. Bom, mas cuidado com a forma que pedem para apresentar. Apresente o resultado em horas e minutos, com minutos arredondados às unidades. Bom, 177 horas, não é? 177 minutos, são quase 3 horas. Não são bem 3 horas. Não se esqueçam que 3 horas corresponde a 180 minutos. Portanto, este aqui nem é preciso fazer contas. 177,71 minutos é igual a quê? É 120 minutos mais 57,71 minutos. Certo? Vou fazer aqui em baixo, para não estar aqui em cima. Portanto, 177 minutos, 71, é igual a 120 mais 120 minutos
mais 157, desculpa lá, aqui escrever minutos, mais 120 minutos, mais 57,71 minutos. Bom, este que está aqui, este 120 minutos são 2 horas, e este que está aqui é aproximadamente 58 minutos. E esta é a nossa resposta. Portanto, a resposta é, apresenta o resultado em horas e minutos. Portanto, a resposta é passadas aproximadamente 2 horas e 58 minutos. Pronto, tinham aqui a vossa resposta. É só termos algum cuidado a fazer isto e o exercício faz isso. Não é realmente um exercício muito simples, mas pronto, tem sido mais ou menos na linha que tem aparecido nos últimos anos. Portanto, temos o 13 feito, vamos avançar para o 14, que é uma equação. E nas equações, vou aqui passar este para baixo. Peço desculpa. Muitos de vocês perderam pontos por não calcular o domínio de validade desta equação. Portanto, a primeira coisa que poderiam fazer era exatamente isso, calcular o domínio, que poderiam e que deveriam. Pelo menos eu aos meus alunos é aquilo que recomendo sempre. Calculem primeiro o domínio e depois estão à vontade. Então, neste caso, qual é o domínio de validade desta equação? Vou chamar D esse domínio, né? Que é comum. Com todos os x reais, não é? Com todos os números reais, todos os x, tal que 1 menos x é elevado a x menos 1 é maior do que 0. Isto que está cá dentro tem que ser positivo, só há logaritmos de números positivos. Isto parece uma equação muito complicada, mas na realidade ela é muito simples. Porquê? Porque este é elevado a x menos 1 é maior do que 0 para todo o x real. Portanto, se é maior do que 0, para este produto ser positivo, como este já é positivo, basta que este seja positivo. Ou seja, para eu resolver esta equação, eu não preciso de grande coisa, não é? Eu, por acaso, vi uma ou duas provas em que resolveram esta inequação com um quadro de sinal. Também podiam, não é? Quadro de sinal, metiam aqui o E levantado a x menos 1, aqui o menos x, esta é sempre positiva, né? Esta anula aqui no 1, positiva ali, e depois esta seria positiva, negativa, positiva, esse tipo de coisas. Aqui valeria 0, aqui era negativa, e depois dava a resposta. Então, vocês poderiam fazer isso, mas acho que não é necessário. Para eu concretizar isto que estou aqui a dizer, para não confundir, às vezes a gente fala e na nossa cabeça está tudo muito claro e na vossa nem por isso. Portanto, eu vi algumas provas em que resolveram esta inequação desta forma. Calcularam os zeros deste, não tem, por ser sempre positivo, não é? E depois meteram tudo aqui numa tabelinha. Está certo, é trabalha mais, não é? Chegaram aqui, o zero deste é 1, este não tem zero porque é sempre positivo. Depois chegaram aqui e fizeram assim, então, meteram x menos infinito, 1 mais infinito, este 1 é o zero desta aqui, 1 menos x é levantado a x menos 1, esta que está aqui é sempre positiva, esta que está aqui anula aqui, o gráfico desta é uma reta de declive negativo que corta o eixo do x no ponto 1, qualquer coisa como isto assim, corta aqui no ponto 1 aqui, portanto é negativa aqui para a frente, a partir do 1, não é? Negativa, e é positiva até ao 1.
E depois, aqui era o produto destas duas, ou seja, era 1 menos x é levantado a x menos 1. Aqui é positivo, aqui é negativo, e aqui é 0. E, portanto, ela era maior do que 0, era esta parte aqui, e, portanto, o conjunto de solução era de menos infinito a 1, e era esse o domínio de validade. Podiam fazer isto assim, podiam, portanto, era logo concluído que menos infinito a 1. Ok, estava certo. Mas, apesar de estar certo, não é necessário estas contas todas. Poderiam fazer pura e simplesmente isto assim. Então, quando eu resolvo isto é equivalente a ter, pura e simplesmente, como e elevado a x menos 1 é maior do que 0 para todo o x real. Portanto, como este é positivo, este produto ser positivo, basta que este seja positivo. Maior do que 0 e depois continuar a resolver. Fica menos x maior do que menos 1, x menor do que 1 e, portanto, conjunto de solução é então menos infinito 1. Este conjunto de solução pode ser tirado desta maneira ou pode ser tirado desta. É como vocês quiserem, não há problema nenhum. Bom, e tinham aqui o domínio feito. E agora neste domínio é que resolvíamos esta equação. Portanto, neste domínio, o que é que se tem? Tens então Ln de 1 menos x vezes L levantado a x menos 1 igual a x. Eu aqui posso já aplicar a definição, não é? De logaritmo. Certo? Ora bem, este x, não é? Aqui, quando tenho Ln disto igual a x, é a mesma coisa que ter 1 menos x. A definição é esta, não é? Logaritmo na base a de x é um dado y, se só se o x for a levantado a y. Ou seja, este a é a base aqui deste y. O y é o expoente da base que faz com que o logaritmo na base x de a de y. Não é? E, portanto, isto fica 1 menos x vezes e levantado a x menos 1 igual a e levantado a x. Aqui a base é n. Já sabem, quando tem Ln, quando tem Ln de x igual a y, isto é equivalente a x igual a e levantado a y. Ter Ln de x é a mesma coisa de ter logaritmo na base é de x. É só uma notação que nós usamos aqui, que é o logaritmo natural. Ok? E agora é resolver isto. Parece uma coisa muito complicada, novamente, mas não é. Quer dizer, podem fazer isto de várias maneiras, podem partir este, podem o que quiserem. Como eu quero determinar os x, eu vou só meter aqui x pertence a d, não é? Aqui este aqui um bocadinho mais à parte, vou afastá-los aqui um bocadinho. Como eu quero isolar os x, uma possível maneira é passar este a dividir, e posso fazê-lo à vontade. Porquê? Porque e levantado a x menos 1 é diferente de 0 para todo o x real. Não é? Aliás, se ele é positivo, é sempre diferente de 0, não é? Como nós já tínhamos visto em cima. É uma coisa ter 1 menos x igual a... Este passa a dividir, é levantado a x sobre... Ou seja, e x pertence a d, não é? 1 menos x igual... O que é que eu vou fazer aqui? Tenho o quociente entre duas potências na mesma base, não é? Portanto, dou a base, que é E, e subtrai as potências. É levantado a x menos 1. Pronto, isto já está praticamente feito, não é? Eu agora até posso fazer... vou deixar aqui. Isto fica E levantado a x menos x mais 1, e x pertence a d. Estes x cortam, não é? Fica levantado a 1, que é E, não é? Isto aqui vai dar E elevado a 1, que é E, não é? E o que eu vou fazer é, vou passar o E para aquele lado e o x para aquele lado e tenho a minha solução. Portanto, isto fica 1 menos x igual a E, e x pertence a D. Acabei por não fazer aquilo que tinha dito. Faço agora. Este é 1 menos x igual a x, e
X pertence a D. Bom, como 1 menos E pertence a D, ou seja, 1 menos E não há dúvidas nenhumas que é menor do que 1, porque eu a 1 estou a tirar, este é 2,71, não é? Aliás, este número até é negativo, não é? Portanto, está neste domínio D. Portanto, como este 1 menos E pertence a B, o conjunto de solução é o conjunto constituído pelo número 1 menos D, 1 menos E. Portanto, é só escrever isso. Como 1 menos E pertence a D, o conjunto de solução da equação é, então, 1 menos E. E pronto. Era um exercício, não era muito difícil, mas a dificuldade aqui está. Este tipo de equações, provavelmente vocês não trabalharam ou não fizeram muito, já fizeram até coisas mais complicadas durante o ano, e esta que não é assim tão complicada, aparecer aqui às vezes pode ter dado, pode ter resultado em alguma dificuldade. Portanto, não era difícil, era preciso algum cuidado aqui no cálculo do domínio. Também não era difícil, mas alguns de vocês meteram os pés pelas mãos por causa deste E elevado a x-1. Não se esqueçam, quando tem E elevado a qualquer coisa, é sempre uma coisa positiva. E isso pode-nos ajudar, nomeadamente quando estamos a resolver equações também. E inequações, neste caso. Ou seja, quando eu tenho E elevado a qualquer coisa, vezes uma coisa qualquer, como o E levantado a qualquer coisa é sempre positivo, para a outra coisa ser positiva ou negativa, ou seja, para o produto ser positivo ou negativo, basta que a outra coisa seja positiva ou negativa. Não é preciso, se tiverem isso em mente, isso ajuda-vos muito na resolução deste tipo de equações e de inequações. Portanto, temos então os exercícios 14 e 15 feitos. Voltamos já a seguir para o último, para o 15. Até já.